Olá, tudo bem? No dia de hoje, iremos fazer a apresentação do nosso projeto desenvolvido para a entrega final do bloco de Engenharia de Software da residência em TIC 14B, ofertada pelo Vitor CC. O nosso grupo conta com a participação dos alunos André Tassis, Ana Caroline e Gabriel Domingos. O nosso projeto foi o Meu Monitor, um sistema de monitoria acadêmica para a UFCG. Ele visa aproximar a interação de alunos com seus monitores. Os monitores na nossa plataforma serão capazes de colocar seus horários e os alunos serão capazes de visualizá-los. Haverá também para cada disciplina um fórum de dúvidas, ao qual o usuário pode inserir suas dúvidas e o monitor pode respondê-las. E essa visualização estará disponível para todo mundo que estiver interessado em seguir as atualizações daquela disciplina. Falando mais especificamente das tecnologias utilizadas para o back-end, utilizamos o Django 5, onde ele não servia apenas como uma API de dados, mas também o responsável por construir e entregar as páginas HTML prontas para o navegador. Falando sobre as camadas de software, utilizamos um padrão de serviço e repositórios para dar mais organização ao nosso projeto. O banco de dados utilizado foi o SQLite nesta etapa de prototipagem, que era gerenciado via Django. O front-end era feito basicamente com templates, utilizando da linguagem HTML, e toda a renderização era feita via Django, onde o template deixava disponível algumas variáveis a serem injetadas, como nomes, matrículas, dúvidas que vinham do Django, que fazia esse interfaceamento entre o back para o template. A estilização foi feita com o Tailwind CSS e a interatividade, toda a questão dos modals, dos pop-ups, era feito via script, utilizando o Vanilla JavaScript, que seria o JavaScript puro, para dar um pouco de vida à nossa visualização. Bom, para exemplificar o uso desta ferramenta, iremos fazer o passo a passo comum que o usuário faria. Neste momento, a gente tem dois tipos de usuário. Tem o aluno, que esse aluno pode ser tanto um aluno comum como um monitor, a depender da sua disciplina e a depender se ele tem alguma monitoria ou também ele pode ser um admin. Essa funcionalidade é feita mais voltada para o coordenador de monitorias ou um cargo semelhante, alguém que vá ser o responsável por gerir essa plataforma. Neste momento, existe um acesso para o coordenador, um usuário criado, que no momento que ele acessa essa página, ele tem acesso ao gerenciamento das disciplinas, dos monitores e de um painel de moderação dos fóruns. Já que é a primeira vez que se utiliza esta ferramenta, não existe nenhuma disciplina cadastrada, mas se eu vier aqui em nova disciplina, ele vai exigir apenas o código. No caso, o nome será buscado apenas com esse padrão aqui de escrita. Já existem alguns históricos de acesso de disciplinas. Então, se eu vier aqui a colocar este dígito, ele vai reconhecer que existe essa disciplina disponível atualmente em meu campus, digamos assim, e vai permitir a adição dessa disciplina. Se eu vier a colocar um código que não existe, digamos, eu vou alterar esse último dígito, ele vai informar que o código é inválido e não foi encontrado na base oficial. Mas, novamente, se eu vier colocar um código que já existe em minha universidade, ele vai reconhecer e vai também permitir a adição desta disciplina ao conjunto de disciplinas que eu tenho para gerenciá-las. Neste momento, eu não consigo atribuir o papel de monitor, a nenhum usuário, digamos assim,
justamente por ser a primeira vez que eu estou utilizando neste contexto, nesta minha universidade, e também não existe nenhum aluno cadastrado. Seria agora realmente o momento de parar os alunos, indicar o cadastro de todos à plataforma, que uma vez que esses alunos existam no banco de dados, aí sim eu consigo adicioná-los, eu consigo adicionar o papel de monitor a cada um deles. Para exemplificar também esse processo de login, de cadastro, eu vou abrir duas telas para visualização de dois logins. A minha ideia aqui é justamente simular o acesso de um aluno comum e de um monitor à disciplina. Da mesma forma que existem alguns códigos de disciplina salvos na memória, também existem algumas matrículas salvas. Até porque eu não posso permitir a entrada de qualquer usuário, de qualquer natureza, nesta plataforma, justamente por ter a presença de um fórum, de um campo onde esses dados precisam ser moderados. Então, se alguma coisa acontecer futuramente neste campo de mensagens, eu tenho que saber quem foi, eu devo ser capaz de rastrear aquela pessoa. Nesse momento, se eu sou um aluno de uma instituição e eu não tenho o meu código da disciplina e eu não tenho cadastro na disciplina, eu venho atrás de me cadastrar. Novamente, se eu colocar um código que não existe na plataforma, ele vai questionar que essa matrícula é inválida. E agora, se eu colocar uma matrícula que realmente já existe nesta plataforma, ele vai verificar, vai perguntar se eu sou esse aluno, Mariana Castro da Silva, com matrícula 124110001, confirmar que sou eu, e vai permitir agora o meu cadastro na plataforma. Se eu venho aqui e coloco um e-mail genérico, mariana@gmail.com, eu faço uma senha para ela, que tem que cumprir esses requisitos aqui, esse bloqueio para não permitir que uma senha seja enviada sem ter esse requisito já é feito aqui no próprio template, ao qual eu não consigo clicar sem que a senha coincida com a de cima e sem que ela cumpra todos esses pré-requisitos. Uma vez que eu tenho o cadastro, eu consigo entrar, fazer o login pela minha conta e agora já tenho acesso à tela inicial, que seria o dashboard. Para facilitar, vou fazer o cadastro com outro aluno que já existe aqui no banco de dados. Fazer o seu cadastro, as suas informações. Uma vez que eu venho a fazer o login com as credenciais que eu acabei de me cadastrar, eu devo ser capaz de acessar a plataforma. Ok, neste momento a gente tem dois alunos cadastrados, mas a gente não tem nenhum monitor. Os alunos, mesmo sem estar em nenhuma monitoria, eles podem acessar aqui o painel de disciplinas para ver as disciplinas que eu tenho disponível no momento e selecionar para indicar que eu tenho interesse em participar daquela disciplina. Eles podem participar aqui, mas nesse momento não existe nenhum monitor para essas duas disciplinas cadastradas. Eles podem, por exemplo, se cadastrar cada um em uma disciplina. Ao acessar o painel Meus Interesses, eu vejo as disciplinas que eu marquei, que eu estou interessado em seguir, mas ainda não existe nenhum horário de cadastro, porque realmente ainda não existe nenhum monitor. Ok. Agora vamos voltar à tela do administrador a fim de conseguir adicionar esses monitores. Vindo aqui na tela de monitores, eu consigo fazer a adição desses monitores. Uma vez que eu coloco
uma matrícula que não está vinculada no momento, que não existe esse cadastro no banco de dados, ele vai informar que a matrícula não foi encontrada. Se eu vier a digitar uma matrícula que já está cadastrada, ele vai reconhecer quem é esse aluno e vai perguntar quais das disciplinas atualmente cadastradas que eu quero colocar ele. No caso, Mariana vai ser monitora de análise de sinais de sistemas. O papel de Mariana já está aqui feito e agora análise de sinais de sistemas possui um monitor. Ok. Agora podemos voltar para a outra visualização, uma vez que eu venha atualizar e vir em disciplinas. Aqui diz que análise de sinais de sistemas tem monitoria disponível e que eu sou o monitor. No caso, eu não consigo desmarcar o interesse nessa disciplina. Antes, aí agora aqui no perfil de Camila, que é só um usuário comum, eu posso vir aqui e selecionar a disciplina, já que eu vi que existe um monitor de disciplina, e para mim, como aluno, é útil eu me inscrever nessa disciplina. Bom, uma vez que eu esteja inserido nessa disciplina, eu consigo vir aqui no painel e visualizar os fóruns e os horários. Neste momento, Mariana ainda não cadastrou nenhum horário, então eu venho aqui em análise de sistemas. Por ser uma monitora, eu consigo ver a tag aqui indicando este papel e eu consigo adicionar um horário. Vamos colocar, por exemplo, na segunda, de 9 horas até às 11. Ela vai estar no laboratório de informática. Uma vez que eu adicione, aqui vai indicar o horário cadastrado e eu vou ter essa visualização aqui. Da mesma forma, para os alunos que estão nesta página, eu vou ter acesso ao horário que ela acabou de cadastrar e quais os dias que aparecem aqui no calendário. Eu visualizei esse calendário, mas digamos que eu tenho uma dúvida. Eu não sei ao certo esse horário, como é que está funcionando, se ainda está de pé. Então eu venho aqui e coloco dúvida, dúvida sobre horários da monitoria de Mariana. Alguém consegue me ajudar se essa monitoria ainda está de pé? Uma vez que eu publique esta dúvida para Mariana, vai aparecer que existe uma dúvida nova, e mesmo que ela esteja em outra disciplina, no dashboard, vai constar aqui no ícone de notificação que existe uma dúvida de análise de sistemas, é uma mensagem no fórum, e aqui indica o nome da dúvida e quem a criou. Se eu clicar aqui, eu já caio diretamente no fórum, e aqui eu consigo ter toda a visualização. No momento que eu caio aqui nesta dúvida, eu consigo vir aqui e responder a dúvida de Camilo. Uma vez que foi respondida essa dúvida, aparecerá o papel dessa pessoa que respondeu, no caso, a Mariana é monitora, e para Camila aparecerá novamente a notificação dizendo que tem uma mensagem no dúvida sobre horários da monitoria de Mariana e que Mariana respondeu ao fórum. Eu caio aqui e já existe essa mensagem. Agora vamos fazer o exemplo onde existe um terceiro agente nessa conversa. Existe um terceiro aluno que ele não é o monitor, ele é outro aluno. Eu irei cadastrar aqui como sendo o Rodrigo.
Uma vez que eu venha logar com o Rodrigo, eu vou indicar que eu tenho interesse em participar daquela disciplina a qual a Mariana é monitora. No caso, análise nas sistemas, eu seleciono a disciplina. Quando cair aqui, análise nas sistemas, eu vou ver toda essa conversa, mas por algum motivo eu vou colocar alguma mensagem indevida neste fórum. Aqui, junto à dúvida de Camila, eu vou colocar o seguinte: é, essa mensagem ela vai de encontro às diretrizes do sistema. Ela visa instaurar a desordem, onde você pode imaginar que uma série de respostas surgirão daqui de pessoas concordando ou negando, que muitas vezes não é o tópico principal, não é o motivo para aquele tópico existir, que seria a dúvida sobre os horários de Mariana. E essa sim é uma mensagem a ser evitada. No caso, o admin, com o papel de moderar os fóruns, ele virá no seu acesso, vai vir em moderação. Agora, em moderação, por existir disciplinas, eu consigo visualizá-las aqui, tanto a cadeira de circuitos lógicos, que ainda não existe nenhum tópico, como também a de análise de sinais sistemas, que no caso eu posso criar um tópico ou eu posso acessar os que já existem. Uma vez que eu venho acessar, eu vejo isso daqui e eu, com o papel de administrador, tenho o dever de moderar os fóruns. Então, para evitar justamente a situação que eu comentei, de isso aqui encadear uma série de respostas que vão desfocar o cerne deste tópico do papel dos fóruns de dúvidas. Então, eu não quero mais que esse cara mande mensagens neste fórum por um certo tempo, a fim de ele ter uma pena para ele entender os papéis a serem cumpridos nesta funcionalidade, que não é de falar qualquer coisa que eu tenho vontade. Então, eu venho aqui em Rodrigo, clico nesse ícone, que seria de suspender, indico até quando esse aluno vai ser suspendido, eu vou colocar aqui até dia 22, e vou falar que, falou, se eu clico em confirmar, esse aluno já está suspenso, a mensagem ainda consta aqui, ele foi suspenso, mas ainda consta. Eu posso vir aqui e apagar a mensagem de Rodrigo, que para mim é útil, para mim faz sentido apagar essa mensagem, porque uma vez, mesmo que ele não consiga mais responder, as outras pessoas podem concordar com ele e isso ainda vai existir. Então, uma vez que eu apague, essa situação pode ser evitada. Agora, como Rodrigo, eu posso vir aqui em dúvida, visualizar que minha resposta foi apagada para Camila também. Essa resposta não existiu mais de Rodrigo. E uma vez que eu queira comentar aqui no código novamente, eu não vou ser capaz, porque eu fui suspenso até o dia 22 do 1. Nesse caso, eu posso visualizar o fórum, mas eu não posso criar tópicos ou responder mensagens. Da mesma forma que eu não consigo responder, eu não consigo criar o tópico. Depois disso, o admin, para tentar evitar essa situação em outras disciplinas, ele quer mandar uma mensagem para todo mundo. No caso, ele vem aqui, coloca o título, é, e coloca um aviso para que essa situação seja evitada nas outras disciplinas e que ele não precise fazer isso em todas.
Uma vez que eu clique em enviar para todos, essa mensagem, além de constar nas notificações de todos os alunos, a ideia é que seja enviada para os e-mails de todos os alunos cadastrados. Neste momento, por estarmos na etapa de prototipagem, esse debug ele está sendo feito via terminal, então apenas para visualização. Se eu colocar aqui se eu não tenho a chave de acesso para o e-mail e nem um e-mail para o remetente, eu mando essas informações pelo terminal. No caso aqui tem de quem é do meu monitor, com e-mail teste para Camila, para Rodrigo, para todos os e-mails que eu cadastrei, para Mariana. E aqui consta o que eu coloquei como o campo, né, da mensagem. Para utilização desta ferramenta, justamente para utilizar e-mail de verdade, eu preciso do e-mail do remetente, seria apenas instaurar esses dois campos com informações verdadeiras. No caso, o e-mail, ao ser utilizado como remetente, e uma chave de acesso para este e-mail, né? Bom, uma vez que a mensagem foi enviada para todo mundo, agora como alunos, eu consigo, se eu vir aqui, por exemplo, no dashboard, esta notificação já vai ser atualizada. Eu consigo ver aqui que agora, em vez de ser do fórum, é da administração, palavreado e devido dos fóruns da disciplina. Da mesma forma aqui, existe um campo aqui onde eu consigo ver o histórico completo das mensagens. E aqui, as que estiverem com esse ícone azul e estiverem com essa coloração diferente, é porque ainda não foi lida. Mas uma vez que eu vier a clicar aqui e marcar todas como lidas, a notificação some e o ícone passa a ser dado como lido. Bom, agora já logado com as duas monitoras da disciplina de análise de sinais e sistemas, o meu papel agora é conseguir colocar vários horários para ter noção de como ficará a visualização do sistema. Se eu vier aqui na segunda, por exemplo, colocar algum horário na terça, das 7 até às 9, por exemplo, sala 20, Mariana agora possui três horários. Se eu vier agora também, como Camila, agora com o papel de monitora, antes não existia esse campo para a adição de horários, eu posso vir aqui e adicionar horários, por exemplo, na quinta-feira. Se eu colocar horários na quinta-feira, o calendário deve ser capaz de mostrar os horários tanto na segunda e da terça, que seria de Mariana, como na quinta, que seria o horário de Camila. Vou colocar os horários. Uma vez que existam vários horários em uma só disciplina, esse campo ele passa a scrollar, então eu tenho que rolar para ter acesso a todos os monitores. Isso é útil para disciplinas que existem dois, três, até cinco monitores. E cada um possui seu horário individual. No caso, eu consigo visualizar os horários de Camila e de Mariana. Se eu atualizar aqui, Mariana também vai ser capaz de visualizar os de Camila, mas eu não consigo editar ou remover os horários de Camila estando como Mariana. Mas eu consigo, por exemplo, remover esse horário aqui da segunda, excluir horário de 11 a 1 da tarde, horário removido. E se eu vier aqui em editar horário, consigo fazer toda a edição. Digamos que eu coloque um horário menor aqui, o horário de fim menor que a hora do início. Ele vai questionar que existe um erro, que a hora de fim deve ser maior que a do início. Então, vou colocar para as 10, antes estava para as 11. Ele já vai constar com o horário atualizado. Aqui também
para Camila, para de Mariana foi apagado e o outro foi atualizado. Agora, digamos que houve uma troca, por exemplo, do período e os monitores foram trocados, não é isso? Então, eu preciso vir aqui em monitores, eu vou remover os antigos apenas para colocar os novos posteriormente. Mas uma vez que eu venha aqui, os horários já vão ter sumido. Eu não vou conseguir adicionar mais horários, já que eu não sou mais a monitora. Como Camila, eu não sou mais a monitora. Como Mariana também, eu não sou mais a monitora dessa disciplina. As dúvidas vão surgir. Antes, a tag que estava como monitor aqui não existe mais. Sou apenas do, duas alunas interessadas na disciplina. E agora eu não sou mais o monitor desta disciplina. Aqui existe aquela notificação da administração. Outra coisa que pode ser testada também é a ideia do monitor criar tópicos em um fórum, ou criar ou respondê-los. Agora, em análise nesses temas, já que foi feita uma troca da monitoria, eu posso vir aqui, indicar, por exemplo, troca dos monitores, informar aqui. Uma vez que eu publique este tópico, agora como aluno, eu posso vir aqui, por exemplo, Mariana, marcar o interesse, já que eu não sou mais monitor, o interesse foi removido da disciplina. E uma vez que eu acesse o tópico de dúvidas, vai constar que o coordenador, com a tag de administrador, informou a troca dos horários. Agora aqui existe uma mensagem informando a resposta de Mariana. Bom, para atualizações futuras desta interface, a nossa equipe visa tornar essa visualização de forma interativa ao usuário. Neste primeiro momento, esses dados estão mocados, mas seria possível, através do dashboard, visualizar os próximos horários de todas as disciplinas que eu estou matriculado e também as últimas respostas do fórum, de todos, novamente, de todos os fóruns de todas as disciplinas que eu estou matriculado. Um próximo upgrade que o sistema poderia possuir também seria a ideia de adicionar disciplinas e monitores através de um ponto CSV. Ao invés de eu ter que todo período colocar na mão os monitores, eu meio que passo um arquivo que já contém os campos de matrícula, nome, disciplina, e eu passo esse CSV e já vinculo todos os alunos de uma vez só às disciplinas que eles precisam ser associados. Disciplinas da mesma forma, mas essa tarefa aqui já se diz respeito mais a uma etapa inicial da implantação do sistema, visto que uma vez que as disciplinas estão lá, a universidade não passa por muitas mudanças para precisar que disciplinas sejam removidas ou adicionadas. Uma vez que elas já estão lá, raramente vão ser postas novamente. Mas, de qualquer forma, nesse primeiro momento, a adição dessas disciplinas também seriam feitas através de um CSV, onde constaria o código e o nome de cada uma dessas disciplinas.